Quando falamos em Roma, existe uma verdade bem surpreendente e que comumente esquecemos. Em muitos aspectos, ainda somos romanos, e nessa análise mergulharemos fundo para entender como o espírito de Roma mudou o nosso mundo de um jeito que não costumamos perceber no nosso cotidiano. Quando a gente pensa em Roma, o que vem à cabeça? É quase sempre a mesma coisa, né? Moldados pela cultura cinematográfica, vemos legiões marchando, gladiadores, o Coliseu. Mas e se tudo isso for apenas uma superfície? Se a verdadeira força de Roma não estivesse nas espadas, mas sim na sua mentalidade, nas suas ideias? Essa citação aqui é a chave para que possamos começar a entender. A herança de Roma não é uma peça de um museu. Pelo contrário, é como a fundação da nossa própria casa. É algo vivo, que a gente usa, que a gente pisa, que sustenta a gente todos os dias. É aqui que a conversa vai ficando interessante. Primeiramente, porque a ascensão de Roma não foi por acaso, não foi por sorte. Foi algo muito mais profundo. Roma era só mais uma das tribos do Lácio. Mas sua expansão foi a manifestação externa de uma força que vinha de dentro, de um espírito que se transformou numa civilização inteira. Olhe esse contraste, né? De um lado temos essa visão padrão na conquista militar, nós do outro a realidade romana, cuja expansão não foi apenas na base da força. Roma tinha como um magnetismo. A sua organização, a sua cultura era tão avançada que os outros povos queriam fazer parte. Muitas vezes pediam a sua própria anexação. O império político caiu, é verdade. Mas o espírito que criou tudo aquilo se adapta e sobrevive. Mas de onde veio toda essa força? Onde foi que tudo começou? A gente poderia pensar que foi nos campos de batalha, mas não. Foi num lugar muito menor e muito mais importante. A família. A verdadeira força de Roma foi forjada dentro de casa. Cícero aqui foi no ponto exato, ele capturou a essência. Para um romano, a casa não era só um teto, um lugar para dormir, era um santuário, era o centro de tudo, onde o caráter da pessoa era formado, era um verdadeiro templo pessoal. E aqui está o segredo. Dentro desse lar, desse lugar sagrado, se cultivavam três virtudes fundamentais. Primeiro, gravitas, aquele senso de responsabilidade de que suas ações têm peso. Depois, pietas, o respeito pela autoridade, pela família, pelos deuses, pela ordem das coisas. E por último, simplicitas, a capacidade de ver as coisas como elas são, de forma clara, prática. Isso permitia que eles se adaptassem continuamente. E o resultado disso, a combinação dessas três virtudes, não era só uma filosofia de vida, foi um tipo de cidadão, um tipo de sociedade organizada, prática, adaptável, pronta para encarar qualquer desafio e aprender com os povos com os quais Roma se relacionava. Isso nos leva a uma das maiores, se não a maior invenção de Roma, que é o conceito de lar. Para o grego, a casa era basicamente um lugar para comer e dormir, a vida era na ágora, na polis. Para os romanos, não. A casa era o centro moral e espiritual da vida, onde essas três virtudes deveriam ser ensinadas pelos patrícios, pelos pais romanos. Foi ali que nasceu essa ideia de lar como epicentro de formação moral que temos até hoje. Essa ideia do lar como lugar sagrado não ficou só dentro das casas, ela foi crescendo e se expandindo para a cidade inteira. Assim como cada família tinha o seu fogo sagrado, a cidade de Roma tinha o seu fogo eterno, o fogo de Vesta. Ele era mantido aceso o tempo todo. Era um fogo perpétuo. Era o coração simbólico de Roma, a garantia de que a cidade continuaria viva e poderosa. Com essa base interna, ígnea e espiritual, com esses valores bem estabelecidos, Roma começou a olhar para fora. E foi aí que eles desenvolveram ideias que mudaram o mundo. Ideias como a de um cidadão universal e de uma lei que valia para qualquer pessoa. Afinal, todos poderiam ser cidadãos romanos se assim o merecessem. A filosofia por trás disso foi a filosofia estoica. A ideia é até simples.
Os estoicos acreditavam que o universo inteiro é governado por uma única razão, por um logos, de onde vem a palavra lógica. E se tudo e todos fazem parte dessa mesma razão universal, a conclusão é lógica. No fundo, somos todos cidadãos de um mesmo mundo. Aqui está a genialidade romana. Essa ideia filosófica abstrata foi transformada em uma civilização, em algo prático. Criaram o jus gentium, que é o direito das gentes, ou seja, algo similar ao direito de um ser humano. Por ser humano, foi a ferramenta que tornou real a ideia de cidadão do mundo. Foi a primeira vez, e em grande escala, que surgiu a noção de que uma pessoa tem direitos só por ser humana, não importa sua origem. E se alguém duvida desse magnetismo de Roma, essa é a prova final. Povos inteiros foram à guerra não contra Roma, mas para se tornarem romanos. Eles queriam fazer parte daquela ordem, daquela lei, daquela segurança, daquele ecletismo, pois todos poderiam continuar cultuando seus deuses. Isso mostra que a expansão romana não foi só conquista, e foi em grande parte uma expansão por atração. E agora a gente chega num ponto fascinante. Todo mundo aprende na escola sobre a queda do Império Romano, certo? Mas será que Roma realmente caiu ou será que se transformou em outra coisa? Existem as heranças mais conhecidas, as nossas línguas, como o português vem do latim, as bases do nosso direito, a maneira de planejar cidades, a ideia de república, de senado, tudo isso é Roma na veia. Mas a herança mais poderosa, mais surpreendente, é mais sutil, pois os mesmos povos que derrubaram o império político acabaram sendo conquistados pelas ideias de Roma e adotaram, inclusive, a sua religião. Utilizavam a estrutura administrativa romana, as línguas deles evoluíram do latim. No final das contas, Roma perdeu a batalha política, mas venceu a cultural. E aqui está um mecanismo de como isso aconteceu. A própria ideia religiosa absorveu e se preservou na estrutura romana. A organização, a língua, o alcance universal do latim, tudo continuou ali. O império ele apenas se adaptou mais uma vez. E tudo isso nos traz de volta para hoje. Se essa herança está viva entre nós, o que isso significa? O que significa ser romano hoje? E aprender sobre a sua queda talvez seja aprender sobre o nosso momento. Tente imaginar um mundo sem o direito romano, sem a ideia de cidadão universal, sem as nossas línguas e a forma de pensar, que é consequência das línguas. Seria praticamente outro planeta. Um mundo irreconhecível. Os romanos não construíram só um império, construíram as fundações da civilização ocidental e de uma estrutura de pensamento. Roma deixa de ser apenas um lugar, um período histórico, e sim uma própria ideia, a ideia de civilização, a ideia de cidadão do mundo. Um espírito que cria ordem, que constrói coisas que duram, que une as pessoas em torno de algo maior. No final das contas, a conclusão é clara. Do nosso jeito de pensar, a lei, a sociedade, a vida, a religião, a filosofia, somos filhos de Roma. Essa herança está em nosso DNA cultural. E a grande pergunta que fica no ar é: que tipo de filhos nós seremos? Como vamos levar esse legado adiante?